Paz do Senhor, mais uma vez, é uma alegria imensa estar contigo, meu amigo. Quero trazer algo interessante hoje. Há um velho jargão, uma velha frase no meio evangélico que se diz dessa forma: texto fora do contexto gera pretexto. Pretexto é um substantivo masculino que significa motivo que se declara para encobrir a verdadeira razão de algo. Um subterfúgio, uma desculpa. Porém, isto não pode ocorrer nas igrejas. Porque o texto fora do contexto ele pode gerar outras interpretações, pode gerar ensinos equivocados, ensinos errados, heresias. Por isso, isso não pode acontecer. Tem pessoas que, de forma ingênua, acabam lendo textos isolados e ensinando dessa forma. Quando Paulo escreve aos Éfesos, no capítulo 4, verso 11, ele descreve que uns foram separados para apóstolos, outros para profetas, no final, doutores. Portanto, nem todos são mestres, nem todos são doutores. Cada um tem que ficar na vocação que foi chamado neste corpo pelo Senhor Jesus. Já outras pessoas pegam textos isolados por serem pessoas gananciosas, pessoas corruptas, pessoas que querem apenas alimentar o próprio ventre, chamados por Jesus Cristo de falsos profetas. Mas como que eu devo fazer? Há regras para que nós possamos ter uma correta interpretação, ou a mais próxima possível, porque nem todos os textos podemos compreender 100%, mas o correto é que seja. Primeira coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia. Segundo ponto, todo texto tem o seu contexto. Terceiro ponto, textos mais fáceis esclarecem os mais difíceis. Eu vou pegar aqui um texto base para que você, meu amigo, possa entender o que nós estamos aprendendo nesta oportunidade. Está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de Cristo, escrito por João, no capítulo 14, verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No verso 13, verso acima, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então uma pessoa ingênua, ele vai dizer, tudo que pedir a Jesus, ele vai conceder. Tudo. Já uma pessoa maliciosa, uma pessoa gananciosa, um falso profeta, um falso pastor, ele já vai trazer aquela teoria de portas abertas, de prosperidade, que é o ano da tua vitória, é um ano que as coisas na tua vida mude da noite para o dia. Mas vamos entender as regras passadas. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não podemos ter o achismo. Eu acho, eu penso, eu entendo. Não, porque a Bíblia, ela interpreta, a Bíblia esclarece a Bíblia. Obviamente que nem algumas pessoas, alguns irmãos têm divergências teológicas, mas isto é puramente normal. Então vamos entender este capítulo e este versículo. Em tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Se a Bíblia interpreta a Bíblia,
primeira coisa que nós temos que entender é o que está escrito nela. Ou seja, nós vamos para o segundo ponto. Não buscar em achismo, não buscarmos em quaisquer outros livros, mas na própria Bíblia. Então, no seu contexto. O que o contexto fala? Está falando de prosperidade? Em tudo que eu pedir em teu nome, o Pai vai fazer? Em tudo que você pedir em nome de Jesus, Jesus vai fazer? O que o contexto fala? Se você começar a ler o capítulo 14, se você ler todo o capítulo 14, ler o capítulo 13, o capítulo 15, 16, 17, nós vamos entender que Jesus está dizendo aqui de morada no céu. Jesus está esclarecendo que Ele e o Pai é um. Jesus está esclarecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está esclarecendo que vai vir um consolador às pessoas. Então, essas palavras de Jesus não são coisas materiais, e sim sobrenaturais. Jesus está dizendo aqui no campo espiritual. Este é o contexto, porque a Bíblia esclarece a Bíblia. Um texto mais fácil para entender o que João fala, ele mesmo escreve na primeira epístola, no capítulo 5, verso 14, que está desta forma: e esta confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tudo que nós pedimos a Deus segundo a vontade dele será concedido. Não é segundo a nossa vontade. Quando Jesus ele ora, ele traz um exemplo. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este texto, portanto, ele está explicado por João. Tudo que pedimos, ele vai nos conceder conforme a vontade de Deus. Quais coisas? Uma morada no céu, um Pai, um Consolador. Mas tem um requisito dentro do contexto: se guardardes o meu mandamento. Jesus estava ali, Jesus estava conversando com os discípulos. Jesus estava falando ali com os seus alunos, com os futuros apóstolos. Filipe é mencionado, Tomé é mencionado. Então estas promessas são para as pessoas que guardam os mandamentos, guardam a palavra de Deus. Meu querido e querida irmã, leia os textos dentro de seus contextos. Estude a Bíblia. Não se permita ouvir e acreditar e colocar como regra textos isolados, para que nós não sejamos pegos em determinados textos isolados, como não toqueis no ungido do Senhor, não julgueis para não ser julgado, aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Então, para que você e eu, para que nós não caiamos nessas armadilhas, de pessoas ingênuas ou até mesmo de falsos profetas gananciosos, vamos ler o texto dentro de seus contextos. Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no nosso canal, mande a sua dúvida no contato.palavradefé@gmail.com e faça parte desta grande obra, Palavra de Fé, salvos pela graça.